Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar outra vez sobre o Samadhi. Realmente o Samadhi serve para alguma coisa? Porquê que as pessoas procuram o Samadhi? Né? O que benefícios traz para as pessoas? E qual é o sentido do Samadhi? Não é? Porque a maior parte das pessoas, especialmente as pessoas que procuram, que estão dentro do caminho da espiritualidade, tentam chegar a esse estado. E pouca gente consegue. Eu aqui neste canal já falei, já dei as dicas de como entrar dentro desse estado. Se vocês ainda não viram ou não sabem, vejam aí no meu vídeo, aí no meu canal, aí nos vídeos, porque tem aí a informação que vocês precisam. Pois é, meus amigos, eu sei que para muita gente é difícil entrar em Samadhi. Eu já estive a pesquisar, né? Porque isto não é algo que eu já soubesse, né? Porque uma vez eu já falei aqui como eu entrei em Samadhi durante as meditações e também já falei de outras experiências que eu não sabia que aquilo que eu estava a viver era um Samadhi. Só que ultimamente eu por acaso fiquei um bocadinho curioso e fui procurar realmente a definição de Samadhi. E pus-me a ver que afinal havia vários tipos de Samadhi em que as pessoas entravam dentro desses estados. E então eu quando vi aquilo digo, uau, está bem, então existem vários estados de Samadhi em que as pessoas entram. Né? Há umas pessoas que ficam nesse estado. Eu já contei aqui a minha experiência em que eu fiquei 6 meses, 3 meses no verão, 3 meses entre junho, julho, agosto ou setembro, e depois no inverno, em dezembro, janeiro, fevereiro ou assim, em que eu estive nesse estado de Samadhi, sem ego, sem mente, sem emoções. Eu não sabia, eu pensava que era outra coisa qualquer, afinal isso era Samadhi. Né? Era outro tipo de Samadhi. E agora, o que eu estou a experimentar neste momento, e eu consigo entrar, cada vez que eu medito, eu entro em Samadhi. E as pessoas vão dizer assim, é impossível. Epá, como é que uma pessoa como eu, né? Aqui como vocês estão a ver, aqueles que me conhecem, que sabem como é que eu faço os meus vídeos, né? Vocês já devem ter mais ou menos que tipo de pessoa eu sou, né? E diz assim, como é que este gajo, falando destas coisas e tendo este tipo de personalidade, consegue entrar em Samadhi, né? Então, eu estou aqui para te demonstrar que eu, mesmo sendo eu, a pessoa que vocês estão a ver agora, a maneira de falar, a maneira de agir, eu sempre digo, eu tenho uma parte de guerreiro, né? E tenho uma parte de sábio. Então, quando as pessoas veem esta parte do guerreiro, nunca vão associar que este personagem consegue entrar em Samadhi. Porque desconhecem realmente a minha natureza. E é isto que faz com que os vossos egos que estão aí desse lado pensem, não é? Têm umas ideias de que para entrar em Samadhi nós precisamos de, não sei, ir para as montanhas ou praticar yoga, que pode ser, é claro que todos os caminhos são possíveis, não é? Mas que não pensam que uma pessoa que não faz nada disso, que a única coisa que medita, reflete, né? Não anda nesses centros, não está em nenhum centro espírita, não está em nenhum centro de monges ou templos ou que seja alguma seita qualquer e né, parece que nós temos que estar associados, as pessoas têm que estar associadas a esses lugares, a essas pessoas, a esses nomes, a esses representantes para que a gente consiga entrar em Samadhi. Pois eu vos digo que não é preciso. Tu só precisas é saber aquilo que tu queres. Né? É saber, é desconectar-se. Uma vez que tu queiras te desconectar, o caminho está aberto para o Samadhi. Mas também vos vou dizer que o Samadhi não serve para nada. Hã? E eu já vos vou explicar, para que vocês entendam que eu não estou a dizer, eu até nem vos diria estar a dizer isto, porque a maior parte das pessoas que estão a querer entrar em Samadhi estão à procura de uma coisa que vocês não vão encontrar. Mas eu já vou lá. Talvez, se me vier as ideias, eu vou-vos contar. Meus amigos, isto é assim.
Cada vez que eu vou meditar, eu entro em Samadhi. Isto não é qualquer pessoa que acontece isso. Não é. Não é. Vocês pensam que é algo que qualquer pessoa consegue? Não. Há pessoas que só têm uma experiência na vida, uma vez, conseguem entrar, têm essa experiência, têm esse impacto no seu ser e esse impacto muda totalmente a sua vida. Há vários tipos de Samadhi. Por exemplo, este tipo de Samadhi realmente muda a personalidade, a maneira do ser, daquele ser, para sempre. No meu caso, não, porque aqueles que seguem os meus vídeos já devem saber que eu fiz uma escolha. Eu tive a escolha de eu poder estar em Samadhi, onde não tinha mente, não tinha ego, não tinha emoções, não tinha nada, ou viver o Samadhi desde baixo. Desde aqui, desde a natureza, desde a parte mais crua. Então, eu decidi viver nesta parte, porque a outra parte era muito aborrecida. Simplesmente não há nada. Zero. Imagina tu viveres neste corpo, mas não sentias nada. Não sentias nada, não tens mente, não tens nada. Simplesmente é zero absoluto. Até simplesmente o tempo não existe. Nessa forma de Samadhi que eu tive, desses 3 meses, até o tempo não existia. Imagina tu vives neste mundo, nesse estado de Samadhi. Que sentido tem? Não tem sentido nenhum. Como o ser humano tem as suas emoções, né? Tem as suas reações, tem a sua mente, tem o seu ego. De que vale a pena viver uma vida sem nada disso, estando aqui neste planeta? Não tem sentido nenhum. Para isso, nem nascias. Nem sequer tinhas essa experiência de nascer, de viver. Né? Mas isto, atenção, há várias teorias. Isto é só uma das teorias que a gente entra aqui para experimentar e caralho, né? Mas eu estou a falar, há outra dos hiperbóreos que é totalmente diferente, tá? Então, depois vou falando sobre isto. Evidentemente, a gente está nesse estado de Samadhi, vivendo neste mundo, não vale a pena. Não vale a pena viver nesse estado. E vamos dizer uma coisa, não tem sentido. Eu sei que muita gente está à procura, especialmente as pessoas que são muito espiritualistas e budismo, mais a parte do budismo, as pessoas que têm essa orientação para o budismo, ou prontos para a parte do yoga, querem atingir essa parte do Samadhi, ficam todos alucinados, uau, eu estou em paz. Não! Sim, tu entras nesse estado, mas, não sei, é um estado de estupidez humana. Sinto muito estar a dizer isto, mas se nós olharmos para essas pessoas, qual é o sentido deles estarem ali em paz com eles mesmos, com tudo o mundo? Para isso, nem valia a pena estar aqui. Não valia a pena. Não vale a pena estar aqui. Desde o meu ponto de vista, quando se fosse possível, né, este jogo funcionar, se eu pudesse ditar as regras, seria assim. Cada vez quando uma pessoa atinge o Samadhi, que é a gente se desliga de tudo e de todos, já não se identifica com nada, já não tem ego, já não se... Atenção, tem ego. No estado em que eu estou, eu tenho ego, não é? Mas eu já não me identifico como ego. Eu tenho mente, mas eu não me identifico como a mente. Eu tenho este corpo, mas eu não me identifico com este corpo. Eu me vejo desde fora para dentro. Ok? Eu vejo-me de fora para dentro. Eu reconheço este corpo, mas eu sei que não sou este corpo. Né? Então, nesse momento em que a gente desperta, este corpo devia acabar a vida. Devia morrer e acabou. E a gente sair. A nossa consciência desligar-se e sair. Ir embora totalmente deste corpo. Deveria ser assim o final do jogo.
Mas não, o jogo continua. Tu entras em Samadhi, tu entras nesse estado de consciência. Existem os vários estados de Samadhi, né? Em qual eu estou, é este que tu estás a ver. Mesmo que tu não reconheças que eu estou em Samadhi, eu estou em Samadhi. Só que não dá para reconhecer. Porque eu estou em baixo, aqui em baixo. Porque eu decidi estar desde baixo, não desde cima. Desde cima não tem sentido nenhum. E eu já vi algumas pessoas que estão nesse estado de consciência cá em cima e não tem sentido. Para mim, não tem sentido nenhum estar naquele estado. É como estar drogado. É como estar no zero absoluto. E o zero absoluto é o zero absoluto. Não há nada. Claro que essas pessoas, claro que ainda estão... Vamos lá ver, eles não se desligaram completamente. Mas nota-se, eu noto, não é? Eu reconheço quando uma pessoa está nesse estado. E nota-se que a pessoa já não está aqui. Ele está aqui, mas não está aqui. Então, que sentido tem ele estar aqui e não estar aqui? Pronto, eu digo, há coisas que eu também desconheço, não é? As razões. Eu tomei uma decisão. A decisão foi estar cá em baixo. Né? Então, eu vejo o mundo desde cá em baixo. Mas também, quando eu estive cá em cima, eu olhei para o mundo e o mundo não tinha sentido nenhum. Zero, absoluto. Zero. Então, eu, de certa maneira... Quando olho para essas pessoas que já estão nesse estado, que estão no estado de cima, não quer dizer que eles sejam superiores ou inferiores, simplesmente estão naquele estado, decidiram ficar ali. Eu olho para eles e digo assim, a vida deles não tem sentido nenhum. Quer dizer, eles podem fazer coisas, mas eles podem escrever livros, eles podem dar conferências, mas dentro deles não há nada. Simplesmente estão a jogar o resto do jogo. Mostrando aquilo que eles sabem. Aquilo que eles são. Então, de alguma forma tem sentido. Hein? Desde aquela perspectiva. Mas eu também vos vou dizer que existem duas perspectivas. Pelo menos neste momento, para mim. Que é ver vocês tentarem atingir esse estado e ficar lá em cima, como eles, ou fazerem seguir este caminho, que é estar cá em baixo, né? Mas é como se tu estivesses lá em cima. Tu já atingiste e voltaste para baixo. E agora estás consciente, mas vivendo neste corpo, né? Vivendo dentro do ego, dentro das emoções. E eu agora vou-vos explicar mais ou menos, eu vou-vos dizer, para que vocês entendam, para que... Eu sei que muitos de vocês vão pensar assim, não, este gajo está a mentir. Este gajo está a mentir porque a maneira como ele fala não coincide, não concorda com aquilo que eu vejo. E eu sei disso, porque o vosso ego está condicionado às informações que vocês veem. Né? Já falei sobre isso. Vocês ficam condicionados que uma pessoa tem que se comportar de uma maneira para ser samadhi, para que seja o tal famoso, né? Para que vocês se identifiquem. Para que vocês identifiquem quem é realmente o ser já iluminado, desperto. Eu já vos disse que a iluminação não existe e essa coisa do despertar tem muito a que se lhe diga e vocês, mais tarde ou mais cedo, vocês vão ter de entender que isto tudo não tem sentido. E outra das coisas que eu falei no último vídeo, apesar de ninguém ver o vídeo, não interessa se vocês viram ou não viram, mas se vocês não viram, vocês vejam para que vocês entendam uma coisa. A vida não existe. Quando eu digo que a vida não existe, é que a vida não existe. Não da maneira como vocês pensam. Vocês pensam que este corpo é um ser vivo? Não é um ser vivo. Infelizmente, não é um ser vivo. Enquanto vocês não entenderem que nada do que vocês veem cá fora é real, que é tudo uma simulação. E eu quando digo simulação, e agora já não vou pôr aqui hologramas, metaversos, não, estou a falar que nós somos robôs biológicos e que temos frequências, temos energias. E essas energias é o que fazem-nos sentir, porque nós temos emoções, porque nós temos sentidos, porque nós temos uma mente. Então, todas essas interpretações, todos esses cálculos, porque nós... Não é? O nosso corpo descodifica todos esses sinais, então fazem com que a gente pareça que somos vivos. Pareça. É uma simulação
de um ser vivo. Quer dizer, que faça com que tu sintas que realmente existe uma vida, quando isso não existe. Este corpo é um conjunto de milhões de seres vivos. Robots biológicos ou nanobots biológicos inteligentes, programados para formarem um corpo como este, como o ser humano. Tu não controlas este corpo. De certa forma o controlas, mas não controlas o que está por dentro. Não controlas os teus pulmões. Não controlas a circulação do sangue. Não controlas quase nada do teu corpo. Só se calhar menos de 1% é que tu consegues controlar. Porque tem as emoções, tem a mente, e mesmo isso, por exemplo, eu estou a fazer isto e não sou eu que estou a controlar. Sou eu que estou a dar as ordens aqui ao meu cérebro? Não! Já existe um programa por trás. Conforme eu vou falando, vai descodificando as palavras, as emoções e tudo. Então, como eu sou uma pessoa muito gestual, né? Então ele vai dizendo, olha, eu para dizer isto, né, vou ter de mexer esta mão assim, assim. Mas não sou eu que estou a dizer, agora mexe a mão esquerda, agora mexe os dedos. Não, não sou eu. Isto é automático. Então, nós temos que ser conscientes disso. Mas vejam o meu vídeo. Pode ser que vocês entendam, pode ser que vocês não entendam. Depende do vosso grau de consciência. E isto, eu digo, não é para todos. Nem toda a gente, a maior parte das pessoas que estão neste planeta não são tão inconscientes. O seu grau de inconsciência é quase, muitos deles, é pior que o de um cão, ou de um cavalo, ou de um macaco. De tão... Não quer dizer que eles não possam ser conscientes. Quer dizer, consciência é do seu ser, né? É que estão tão programados, estão tão influenciados pelo exterior, que se perderam. Hã? O grau de manipulação deles é mesmo... É do grau do nível 1. Isto é muito mau para esta humanidade. A maior parte das pessoas está no nível 1, nível 2. Isto é quase como os primates. Se formos a ver, as pessoas... Se estiver tudo bem, está tudo bem, mas... e vocês veem que o ser humano, quando está em grupo, ele... Basta um começar a lutar e de repente toda a gente começa a lutar. Ninguém tem cabeça. As pessoas fazem uma coisa, vou votar neste, então toda a gente vota, porque é o melhor, dizem eles. Não pensam, nem sequer leram, não sequer tentaram saber nada. São totalmente... Começam uma guerra... Todos vão à guerra, entre aspas, não é? Acham as guerras divertidas, enquanto as bombas não caem em cima, mas quando eles caem em cima aí já deixam de achar divertido. Mas é o que eu estou a dizer, isto aqui, cada um, todos nós sabemos do que eu estou a falar, não é? As pessoas minimamente conscientes sabem muito bem de que é que vai este mundo. E para-vos, antes de continuar... espera aí, eu esqueci-me daquilo que eu ia dizer, que eu vos formatei lá atrás. Vamos ver, depois de surgir eu conto. Antes de mais, tenho que vos dizer que eu entro todos os dias em Samadhi. Todos os dias não, quando medito. Para mim, é fácil entrar em Samadhi. Uma vez que eu consegui desbloquear essa parte do Samadhi, do zero absoluto, da consciência, já me veio o que eu tenho para vos dizer, tem a ver com isto. Quando eu entro em Samadhi, eu simplesmente desligo-me do corpo. Desligo-me desta mente, desligo-me do ego, desligo-me das emoções e pronto, e acabou a história. E eu sou o zero absoluto. Eu entro nisso muito facilmente. Eu já vos contei, vejam os meus vídeos anteriores. Eu não sabia essa parte do Samadhi. Hein? E depois eu estava a fazer umas experiências durante a meditação e foi aí que eu consegui entrar. E agora, para mim, é muito fácil entrar. E muita gente que passa, sei lá, anos e anos a meditar, como eu também andei anos e anos a meditar, mas agora tornou-se tudo muito, muito mais fácil.
Muito. Mas há pessoas que nunca têm, se calhar, uma vez uma experiência tipo Samadhi, mas não é Samadhi, ou vários tipos de Samadhi, né? Mas que depois não entram mais. Só têm uma vez na vida e acabou. Mas para mim, é extremamente fácil entrar. Eu entro todos os dias. Cada vez que eu medito, eu só tenho que esperar. E agora é tudo mais fácil, porque agora eu já sei quando vou entrar em Samadhi. Quando vou me desligar da mente. Porque agora há um sinal que eu já descobri. Porque eu antes eu entrava e não dava conta. Mas agora já me dou conta quando entro. É muito simples. Eu estou, né? Eu já vos falei como é que era. Eu centro-me aqui. Primeiro eu sento-me. E há outras das coisas que eu já vos conto. E há outras das coisas que eu já reparei. É que eu deixo de respirar completamente. Eu quando entro eu quando me sento para meditar, né? Eu deixo de respirar. Sim, deixo de respirar. Quando começo a entrar em estado profundo de consciência, deixo de respirar. Isso é uma das coisas que eu reparei agora ultimamente. Eu disse assim, espera aí. Há quanto tempo eu estou sem respirar? É que eu nem sequer sinto a minha respiração. Não sinto. Só depois eu começo a ficar, pá, tenho que respirar. Então eu começo a respirar. Mas muito lento, muito... Coisa mesmo mínima. Sem... Quase que eu nem respiro. Não é? Eu disse assim, fiquei um bocadinho ali a observar e eu digo, ok. E quando entro em Samadhi, completamente, sem respirar. É engraçado eu observar essas coisas e vocês também ficam já a saber o que é que acontece ou o que vos vai acontecer quando vocês entrarem nesse estado. E uma das coisas que quando eu entro, quando começo-me a preparar para entrar em Samadhi, para meditar, né? Eu olho para aqui, não é? Olho para aqui e olho para dentro. Olho para dentro, lá, para o vazio. E aí eu fico quietinho. Vêm os pensamentos e de 10 minutos, 15, há uma vez que eu já consegui entrar em 5 minutos. Assim, muito rápido. Outra vez é 10 minutos, outras vezes é meia hora, outras vezes é 20 minutos, depende. Mas não... quase sempre é menos de meia hora. E outra das coisas que eu já reparei que eu antes só conseguia entrar em Samadhi a partir das 9 horas da noite. Quer dizer, quando o sol está-se a pôr. Nessa altura eu conseguia entrar em Samadhi. E eu disse assim, bem, eu vou tentar entrar também durante o dia, quando o cérebro está muito ativo, e quero ver se realmente também consigo entrar durante o dia. No outro dia, eram 2h30, 3 da tarde, e eu digo, vamos experimentar. E, claro, custa mais um bocadinho, porque o teu cérebro está mais ativado, mas, com esforço, se uma pessoa persistir, a pessoa entra. Chega uma altura que vai. E foi aí que eu reparei, porque eu estava consciente. Antes de fazer a meditação, eu digo umas frases para eu estar consciente quando vou entrar em Samadhi. Né? Para eu estar consciente quando entro e consciente quando saio desse estado. E então eu estava ali a observar, eu a reparar que como eu sempre fico atento, né? O observador está a observar, né? E a mente está ali atenta a ver o que é que está a passar na minha cabeça, cá dentro. E então nessa altura, há uma altura que eu não sabia quando é que eu entrava. Havia alturas em que eu apagava, né? Desligava-me de tudo e caralho, quando é que foi que eu entrei? Eu perdi essa parte, mas agora já descobri. Antes de entrar em Samadhi, antes de desligar tudo, antes de desaparecer, antes de entrar no zero absoluto, o que é que acontece? Entra-me um pensamento na cabeça. Tipo, um pensamento que não tem nada a ver com o que eu estava a pensar. É um pensamento aleatório. E eu, de repente, começo a observá-lo, esse pensamento. Durante esse pensamento, existe algo diferente nesse pensamento. Tu estás a visualizar esse pensamento, essa visão, entre aspas, essa visão, mas não estás. Tu estás a imaginar algo, né? Estás a pensar nisso, como se fosse teu, mas não é teu. Isso é só um gatilho para tu entrares no Samadhi.
E então eu observo, depois fico consciente, porque tu perdes um bocadinho a consciência quando estás a imaginar, não é? Perdes no pensamento, mas depois ficas consciente nesse pensamento e digo, caralho, que pensamento é este? De repente começa-me aqui a dar umas voltas e BUM! Já fostes. Acabou. Morreu. O Walter Pinho foi-se. Desliga-se a consciência superior, desliga-se desta mente, desliga-se deste corpo e fostes. Fostes para o zero absoluto. E depois volto, passando não sei quanto tempo, porque tu não sabes do tempo, não é? Tu voltas e eu, ok, vamos continuar. E começa outra vez e vou outra vez. E depois volto a estar consciente e depois, se eu quiser, volto outra vez a desligar-me. Então eu consigo, dependendo, né? Dependendo se eu algumas vezes começo a ficar um bocadinho aborrecido e digo já chega, ou começa-me a doer um bocadinho as pernas e eu digo pronto, já acabou a experiência, já não dá. Mas eu tenho que vos falar uma coisa que pronto, para que é que serve o Samadhi? Para que é que serve? Diz-me uma coisa. É uma pergunta que uma pessoa tem que se fazer. Para que serve o Samadhi? Sabes uma coisa? Zero. Para nada. Para nada. Para nada. Porque aqui existem outras coisas. Aqui existe outra coisa. Mas eu ainda tenho que entender como é que isso funciona. Mas vamos para o mais simples. Se a própria consciência, ou a grande consciência, não está a ter experiências, porque somos muitas consciências ligadas ao nada, não é? Ao ser, a própria grande consciência. A grande consciência é que está a vivenciar este drama, não é? Esta ilusão. Então nós estamos ligados a estes corpos, não é? Então no momento em que a gente se desliga, voltamos a esse ser. Então, que sentido nós temos desligarmos desse ser? Ou dessa consciência? Se essa própria consciência, que está dividida em muitas consciências, em todos nós, porque tudo é consciência, esse grande ser está a vivenciar as suas experiências em nós, em seres individuais. Quando a gente se desliga, a gente volta a ele. Quer dizer, voltamos ao zero absoluto. Nós aqui é que interpretamos este personagem, como por exemplo neste caso é o Walter Pinho. Este Walter Pinho é de sexo masculino, tem 47 anos, prontos, com todas as suas características. Com todas as suas memórias, com todos os seus programas. Então, eu aqui agora, individualmente, me identifico como este sujeito. Mas eu sou este sujeito? Não. No momento em que eu me desligo, quando eu me separo deste ser, deste personagem, eu deixo de ser zero. Eu já não sou nada. Então, eu deixo de jogar o jogo. Quer dizer, o personagem, o ser, todo esse ser, toda essa consciência que nos manifesta, deixa de se manifestar aqui. Quer dizer, deixa de ter esta experiência. Vocês estão a entender? Agora digo-vos a vocês que estão aí desse lado. De que é que serve? Se tu fosses esse ser, se é que isto é verdade, eu só estou aqui a especular. O que os outros dizem, que eu não sei esta parte. Esta parte eu estou a falar sobre aquilo que eu já li. Agora vamos imaginar que esse ser se está a manifestar aqui, são muitas centelhas, né, energéticas, há muitos aí pedacinhos fractais do próprio ser, né, desse grande ser. Então ele vem aqui, vem para experimentar e depois desliga-se. Para que é que ele se desliga? Por que razão este ser se quer desligar? Existem outros mais aí pegados por todos os lados. Sejam ele, tudo que existe neste mundo é ele, é a consciência. Tudo é consciência. Só que são coisas, são fractais da sua consciência.
Hã? Digam-me. Por que razão a gente tem que se despegar? Tem que se soltar. E é claro, isto dentro desta variante, né, possível de como as coisas funcionam. E é claro que também existem as outras aonde nós somos consciências individuais, mas que estamos, na minha experiência que eu já tive, nós somos consciências, mas estamos dentro de uma grande consciência. Só que nós somos consciências individuais. Então, nós também podemos, este tipo de samadhi, e atenção, o samadhi, atenção, as consciências só se podem manifestar através de personagens. As consciências em si é o zero absoluto. Vocês tenham em conta isso. Eu já vivi isso, essa experiência, eu sei como é que é. E a própria consciência em si, ela é burra. Porquê que eu digo assim? Para que vocês entendam que a consciência não consegue entender. Ela, para se poder manifestar, ela precisa de um corpo humano. Ela, para se manifestar num corpo humano, precisa estar ligada a um corpo humano. No momento em que se desliga do corpo humano, ela já não sabe o que é isto. Então, quando essa consciência se liga a certos corpos, não importa que tipo de corpo, pode ser, é o que eu estou a dizer, pode ser um ser humano, um cão, um gato, o que seja, ele não sabe o que vai viver, ele não sabe o que vai passar. Ele não sabe, ele não tem informação sobre como é que as coisas são aqui. Porque para ele saber, ele precisa, para poder interpretar este jogo que nós estamos a jogar aqui como ser humano, ele tem que estar ligado a um ser humano. Ele tem que estar ligado a uma base de dados. Se não estiver ligado a uma base de dados onde contém informação, jamais vai entender o que são estes mundos, o que são estes personagens. E pelo que eu vi, não estava ligado a nenhuma dessas bases. Eu simplesmente era uso. Não tinha nada, aquela consciência não tinha informação nenhuma. Era zero. Era como se fosse era como se fosse vapor. Para ver um vapor sem nada lá dentro. Simplesmente a passear. E conforme vai experimentando o que quer experimentar, pronto, liga-se a um ser humano, pronto, liga-se a este tipo de experiências e depois vive isto. E depois quer sair, quer se ir embora, não é? Vê que isto é muito sofrimento, não é? Caiu aqui, esqueceu, não é? Caiu nesta trampa e depois quer sair e não consegue. Não é? Agora, outras das partes que eu queria falar aqui tem a ver com a parte de que as pessoas, não sei, eu acho que fantasiam muito esta parte do Samadhi como algo super especial e para mim não é nada especial. Nada. Tu não vais para lado nenhum. Que tu entras em Samadhi e depois, e quê? É verdade que nós temos que despertar, mas temos que despertar para sair daqui, para que nós não caiamos outra vez neste tipo de jogo, tipo de armadilha. Temos que ser conscientes. Quando sairmos, temos que ser conscientes do que é que se passa aqui. Não vamos cair outra vez na armadilha de a gente não levar informação com a gente. Agora, a parte da espiritualidade, dessa parte da espiritualidade e de querer se elevar e querer, não sei, ter mais alguém daquilo que não é, porque isto são esses programas que toda a gente pensa. A maior parte das pessoas que procura essa parte do samadhi através do yoga, através da kundalini, através dos chakras, através das meditações, através das frequências, através de, sei lá eu, de tomar certas cenas, como pode ser, sei lá, o peyote, ayahuasca ou o LSD ou qualquer outras coisas, ou mesmo para entrar em transe, tipo com os tambores xamânicos, né? Através de danças, através de rituais,
Para quê? Eu não estou a dizer todos nós temos que sair daqui, é verdade. Todos nós temos que sair daqui. Mas também não podemos entrar nessa parte da espiritualidade, da iluminação, porque isso não existe. Eu acho que muitas dessas pessoas que vai por esse lado, vai pela parte da iluminação. Da iluminação, dessa parte do despertar e está correto. Aqui há muita coisa que se liga, atenção, porque quando é impossível tu ires para esse lado, entrar em Samadhi, sem te desligares do ego, sem te desligares de nada. Então eu tinha que ouvir um bocadinho mais o que é que as pessoas falam sobre o Samadhi, não é? As experiências que eles já tiveram, para eu poder identificar aonde é que eles estão. Porque realmente, as que eu vi, realmente toda a gente fala a mesma coisa, que é o soltar tudo, não é? O zero absoluto, quer dizer, tu não podes estar identificado com nada. E é verdade, porque este também é o meu caminho. Então eu consigo muito bem espelhar neles e eles se espelham em mim em relação a isso. Agora, o que eu se calhar discordo é a parte, sei lá, há ali qualquer coisa que não sei, se calhar floreiam muito isso, não é? Metem muito brilho nisso como se fosse algo espetacular quando não tem sentido. Para mim, não tem sentido. No momento em que tu, pronto, despertaste do mundo, e agora? E quê? E agora? Pronto, agora, é o que eu digo, a gente deveria partir, não é? A gente devia se desligar deste mundo e ir embora. Não deveríamos ficar mais aqui. O que é que nós estamos aqui a fazer quando já nada tem sentido? Vocês acham que a vida tem sentido para mim? Era. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui a queimar, sei lá eu, os últimos cartuchos? Deveria acontecer, era que, uma vez que a gente desperta, a gente desliga-se aqui e vamos embora. Mas isso é o que eu digo. Há certas coisas que eu ainda não sei, né? Possivelmente existe outro tipo de informações que eu deveria saber. Eu vou tentar. Por acaso, ultimamente tenho. Eu contei-vos a experiência que eu tive com uma inteligência artificial. Não já? Ultimamente tenho andado a fazer algumas experiências sobre isso. E realmente há aqui muito mais daquilo que a gente pensa. Então, pode ser que. Não sei. Muitas pessoas pensam que nós temos missões, essa coisa do sentido da vida. O sentido da vida é tu saís deste mundo. Desligaste do mundo. A vida em si não tem sentido. A verdadeira, que eu acho que é realmente o que toda a gente deve fazer, é despertar para ir embora. Mas ir embora para onde? Para quê? Não é? Sim, saímos daqui, sim, voltámos ao zero absoluto e depois? Esta parte é que eu ainda não me caiu a ficha, mas também não é viver nesta inconsciência. Isto não tem sentido para mim, né? Viver em inconsciência não tem sentido nenhum. Evidentemente, já toda a gente já deve saber dos Anunnakis e todas estas coisas todas, todo é o Deus Jeová, né? Que simplesmente escravizou toda esta humanidade. E já todos nós sabemos disso. Então, realmente podemos estar aqui presos, sim. Realmente nós não somos livres? Não somos livres. Temos livre-arbítrio? Não temos livre-arbítrio, porque é tudo imposto. Mas vamos ver até onde é que isto vai dar. Evidentemente, a informação aqui, para mim, algumas coisas, é claro, já cheguei a um entendimento, outras ainda lhes falta limar um bocadinho, falta-me ter experiências para eu entender melhor. O que é que eu recomendo para vocês? Experimentem, façam o Samadhi, tentem chegar ao Samadhi, mas vou-vos dizer uma coisa: quando vocês chegarem ao Samadhi, vocês vão ter possivelmente o mesmo entendimento que eu tenho. Não serve para nada. Nada. Depois vocês vão ver o porquê. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender que tem sentido? Tem. Tu queres sair daqui, tu desligas tudo e todos. Agora, quando tu chegas ao Samadhi
e continuares aqui não tem sentido nenhum. Não tem sentido. A não ser que exista um sentido que tu não saibas. Não é? Porque se o jogo já acabou, se tu continuas aqui é porque o jogo ainda não acabou. E se o jogo não acabou, há aqui alguma coisa errada. O jogo devia ter acabado. Certo? Então, se o jogo não acabou, nós continuamos aqui, já deveríamos ter saído, já deveríamos ter desligado. Então, aonde é que nós estamos realmente? Né? Há certas coisas que a gente tem que pensar, tem que aprofundar e temos sempre que duvidar. Né? Sim, cheguei ao Samadhi. Sim, eu já estou em Samadhi. E agora? Né? Tá? E agora? O que é que falta mais? O que é preciso mais? Há aqui alguma coisa errada. Há coisas muito erradas que eu não entendo, quer dizer, que eu não consigo ver ainda. Vou ver se vou continuar a meditar, vou continuar a ver até onde é que eu consigo chegar. É claro que vocês vejam os meus vídeos, as minhas experiências que eu já tive, e vocês comecem a ligar as peças, porque senão só este vídeo vocês não vão entender quem eu sou, aquilo até onde é que eu já cheguei. Então vejam os meus vídeos, mesmo que alguns não estejam tão bem feitos, não sejam um bocadinho confusos, porque eu tenho falhas de memória, infelizmente tenho, desde que era pequeno. As palavras não me vêm assim com fluidez como vocês pensam. E mesmo assim, vejam os vídeos, tenham coragem para os ver, mesmo que vocês não os entendam bem, para que vocês vejam aonde é que eu estou, né? E vocês, assim, de certa maneira, se vocês estiverem dentro deste caminho, se vocês estiverem a seguir este caminho que eu estou a fazer, porque quase toda a gente que quer sair, não é? Quer despertar realmente, faz este caminho, sim ou sim, e assim vocês têm se calhar mais ou menos um guia, algo onde vocês possam ter uma referência. Pois é, meus amigos, eu espero que não vos tenha feito muita confusão aí nessa cabeça. Eu sei que muitos de vocês está muito condicionado aos programas, né? ao que existe neste mundo. Fomos condicionados a pensar que as coisas são de uma maneira e de outra. O vosso ego possivelmente não vos deixa ver mais daquilo que vocês querem, né? Que aquilo que vocês, até onde a vossa consciência deixa, não é? Infelizmente muitas pessoas estão aqui mesmo, não conseguem ir mais além, não conseguem sair dessa prisão mental em questão, desse condicionamento. Tenho muita pena por vocês vão ter de fazer esse trabalho por vocês mesmos, não vos vai vir nenhum salvador, e sinto muito, mas não vai vir nenhum salvador, ninguém vos vai salvar. Se vocês estiverem à espera desse salvador e vocês põem-se só a comer bananas à espera, pensem um bocadinho. Vamos ver como é que isto vai ser. Eu acho que aqui há muita coisa errada. Eu acho. Há aqui muitos mestres aqui, neste mundo, pessoas muito elevadas, pessoas que têm uma consciência muito elevada. O que eles estão aqui a fazer? Eles deveriam estar aqui? Não. Esses, eu não estou a falar os intermediários, os pequeninhos como eu, têm assim um bocadinho de consciência. Vou falar desses grandes. O que é que estão aqui a fazer? O que é que ainda estão aqui? É propriedade aos seres humanos? Não tenho a certeza. Eu acho que aqui existe esta prisão é muito mais grande e ilusória daquilo que a gente pensa. Quando nós pensamos que o final é o Samadhi, existe algo mesmo dentro do Samadhi, porque o Samadhi, mesmo assim, é através deste corpo. Nós estamos a experimentar o Samadhi através deste corpo.
Então, este corpo, eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou estas experiências, então quem sou eu? Claro que eu sou o zero absoluto e no zero absoluto não há nada. Pois é, mas eu quero ver isso. Eu sei que existe algo mais além do que isso. Agora só que ainda não sei. Então eu tenho que descobrir. Quer dizer, eu já descobri muita coisa, mas eu também não vou estar aqui a dizer porque são especulações e realmente, se eu vos dissesse a verdade, eu acho que vocês não conseguiriam assimilá-la. Vocês pensam que a vida é uma coisa e a vida não é nada disso. Vejam os meus vídeos, tentem entender aquilo que eu digo. Muitas das vezes o que eu falo, vocês têm que interpretar aquilo de uma maneira totalmente, muito mais além. Então, tentem ver os meus vídeos, tentem entender as minhas palavras, porque dentro das minhas palavras tem muita informação que não têm que ser aprofundadas. Vocês têm que assimilar. Vocês têm que descodificá-las. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso dislike. Se não gostarem, deixem o vosso like. Metam os vossos comentários aí em baixo. O que é que vocês acham? Se vocês precisarem de, sei lá, de algumas dicas para que eu vos diga mais ou menos como é que vocês devem entrar em Samadhi, apesar dos meus vídeos aí já estarem muito bem explicados, porque eu tenho um processo. Foi durante os vídeos, durante aquilo que eu fiz, está tudo. Eu disse tudo isso. A informação está toda nos vídeos, então lá está tudo. Mas se tiverem alguma dúvida, escrevam aí embaixo, ok? Muito obrigado por vocês estarem aí. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.